explicação. Então, para quem está participando, né, da nossa videochamada, a gente está fazendo a nossa reunião do grupo de pesquisa do cuidado urológico, atenção à saúde urológica no ciclo de vida. Resolvemos fazer de maneira ampliada hoje, né, para todo mundo que segue aí as nossas redes sociais, quem realmente já está dentro mesmo do grupo, como ou pós-doutorando, doutorando, mestrando, alunos de SEI, as pesquisadoras também parceiras do grupo, egressas, e aí estamos gravando. Então, sabidamente, eu gostaria de deixar claro que quem está entrando nessa chamada, a gente está realizando a gravação, tá? Então, eu estou pressupondo que a gente está, né, colocando a permissão a partir desse momento que a gente iniciou esse trabalho. Então, é isso. Eu vou passar a palavra nesse momento, né? A nossa aí palestrante do dia, do mês, na verdade, que é a mestranda, a enfermeira Gabriela Silvestre Paiva. Bem, Com gente, você. mais uma vez, oficialmente, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês e realmente trazer um pouquinho dessa apresentação, principalmente aqui dentro do contexto que é o contexto do meu projeto de mestrado. Antes de começar, eu só queria falar para vocês que se vocês escutarem algum som de fundo, já peço desculpas, porque hoje os meus vizinhos decidiram escutar música, principalmente Não, tá agora. tranquilo, tá? Tá Então, tranquilo, som Gabi. de fundo. Mas Só vou te lembrar assim, se tiver como você admitir algumas pessoas, acho que como você está agora como uma host, tem uma pessoa aqui do grupo que está mandando para mim que eu não estou habilitando para entrar, mas é que eu não estou com o comando agora do grupo. sim, chegou aqui o da Ana, eu admiti, mas foi o último que Ah, tá. apareceu para Então mim. tá. Então tá. Combinado. Tá certo. Então, se apareceu, eu admito sim, sem Me problema. habilita. Uhum. Então, gente, o que a gente trouxe hoje, né, o que pensamos trazer, falar um pouco a respeito, é a análise de dados em pesquisa qualitativa com o uso de análise temática. A gente vai falar sobre isso, mas para a gente abordar um pouco desse contexto, eu vou trazer para vocês o contexto do meu projeto de mestrado, que tem o título Design Thinking para o Ensino de Competências em Cuidado Virtual e Neuropediatria. Ele é um estudo multimétodo com os estudantes de enfermagem. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês esse projeto de mestrado, o caminhar dele, ele não está concluído ainda, então a gente ainda está, né, no caminhar realmente para trazer para discussão também aqui juntos ao finalizar. Então, quando eu finalizar aqui, a gente vai abrir para a gente discutir um pouquinho, conversar a respeito. Então, só para introduzir um pouquinho, falando sobre o projeto em si que eu estou trazendo, elucidando para vocês, a gente aborda um pouquinho dentro dele o contexto da atuação e papel do enfermeiro no cuidado virtual. Atualmente, a gente vê uma crescente mesmo dos enfermeiros adentrando a um cuidado, a uma prestação de cuidado através de meios virtuais. E isso foi muito evidenciado depois da pandemia, né? Porque com a pandemia da SARS-CoV-19, em 2020, a gente começou a perceber ali um aumento do consumo dos indivíduos, da comunidade, pela saúde digital, em busca de informações a respeito da saúde. A gente também sabe que no período de isolamento social, né, que aconteceu ali devido à pandemia, muitas pessoas elas realmente não podiam e nem iam aos hospitais. Então, começaram ali aquele boom das teleconsultas, tudo isso começou a ser bem evidenciado. E ainda continua sendo trabalhado essas questões a respeito. A gente hoje em dia já vê a saúde adentrando esse contexto do digital, do virtual. E aí, segundo estudos mesmo, um estudo recente de 2023 de Faustino, ele afirma que a cada 10 indivíduos, 8 vão acessar sites voltados à área da saúde, vão fazer essas pesquisas, né? A gente tem também o Ministério da Saúde já propondo, trazendo estratégias de saúde digital para os anos de 2020 a 2028. Então, a gente já vê eles pensando a respeito disso. Não só o Ministério da Saúde, mas a Organização Mundial da Saúde também traz estratégias globais para a saúde digital de 2020 a 2025. Então, nós estamos dentro desses períodos, dessas estratégias, tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial da Saúde, né? Então, o cuidado virtual, o que que ele é, né? O que que ele aborda? O cuidado virtual, ele traz para a gente o conceito de telesaúde, saúde digital, telemedicina e monitoramento remoto de pacientes. Então, esses atendimentos virtuais mesmo, a teleconsulta,
também essa prestação de serviço de cuidados que a gente está começando a ver através de mídias sociais, redes sociais, o uso delas para propagar cuidado ou conhecimentos, informações, promoção da saúde também entram nesse contexto. Então, a saúde digital em si, ela é o uso de conjunto de ferramentas digitais, móveis e tecnologias sem fio voltadas à saúde, com o intuito de cumprir as metas de cobertura universal de saúde. Isso é a denominação que a Organização Mundial da Saúde deu, isso em 2016 já. Então, não é que a pandemia trouxe isso, não, ela evidenciou, mas em 2016 a gente já falava a respeito de saúde digital. Então, existem a Association of American Medical de 2021, eles falam sobre as competências necessárias para a realização da telesaúde, e eles vão dizer que é importante que tenha acesso e equidade para que chegue a todos, comunicação, coleta de dados, tecnologia, prática ética e requerimentos legais. Todas essas são competências que precisam ser pensadas, estudadas, para que a gente possa promover telesaúde ou um tipo de cuidado virtual, como enfermeiros, por exemplo, como profissionais da saúde. Então, a gente sabe que a utilização dos meios digitais na área de saúde ele tem qualificado a enfermagem, a gente já pode ver alguns enfermeiros trabalhando com isso, a gente vê a área médica muito inserida nesse contexto, mas a gente também está vendo os enfermeiros começando a se apropriar desses meios também. Mas é claro que ela exige dos profissionais competências nessa área digital. Então, é necessário que tenha preparo, que tenha uma competência, né, o que vai caracterizar futuros profissionais mais capacitados e focados na prática avançada também, trabalhando em parceria com demais profissionais e pacientes. Então, também que estão voltados, e isso também se volta e se interliga com o que a gente fala e chama de prática avançada. A gente sabe que falando em prática avançada de enfermagem, no Brasil, a gente não tem legalizações, a gente não tem leis que, né, que vão fomentar essa questão. Porém, a gente pode pensar em profissionais da saúde e enfermeiros que trabalhem com competências de um enfermeiro de prática avançada. E a gente já vê também estudos que trazem discussões de um enfermeiro de prática avançada, que no caso, né, esse contexto de, principalmente no contexto de atenção primária à saúde, a gente já vê bastante estudos que trazem um pouquinho dessa visão. Mas a prática avançada de enfermagem em si, ela garante ao profissional capacitação para fornecer um cuidado resolutivo, efetivo e autônomo, com papel e escopo de prática ampliada, de acordo com as mudanças sociais, políticas e populacionais do país em que atua. Então, quando a gente pensa nesse contexto de acordo com as mudanças sociais, a gente tem que observar que o uso do virtual, o uso do cuidado digital é uma mudança social. As pessoas estão utilizando, a população está requerendo. Então, a gente precisa perceber o que está acontecendo socialmente, populacionalmente, para trabalhar, né, em prol de promover saúde de alguma forma, porque o nosso intuito é esse, é o cuidado em saúde como enfermeiros. Então, algumas competências essenciais, as competências essenciais da PAI, né, que estão descritas pela OPAS, são gestão da atenção, ética, colaboração interprofissional, promoção e prevenção na saúde, prática baseada em evidências, pesquisa e liderança. Todas essas são competências que o enfermeiro de prática avançada de enfermagem, ele tende a ter, né? São competências que ele vai buscar, né, que ele vai aprimorando. É claro que o enfermeiro de prática avançada é um enfermeiro que já formou, né, ele já é um enfermeiro, e ele vai buscar essas especializações também, são enfermeiros especialistas. Então, como eu já mencionei, a gente começa a ver que o enfermeiro de prática avançada de enfermagem é um enfermeiro que pode atuar no cuidado virtual, né? E quando a gente pensa dentro da enfermagem, aqui no nosso contexto de urologia pediátrica, o enfermeiro que é um uropediatra, ele já é um enfermeiro que é especialista, que trabalha com uma especialidade e que pode ter ali as competências da prática avançada de enfermagem, que pode trazer para dentro do seu contexto de profissional essas competências. E a gente hoje, assim, por base de alguns estudos já que estão sendo feitos, um desses estudos foi um estudo até feito pela Nayara, professora Gisele, né? Eles informam o quê? Que informações online, elas são promotoras de assistência e aumento de adesão ao tratamento de crianças com disfunção do trato urinário inferior e seus familiares. Porque essas informações online, elas chegam bem ao público pediátrico. Se a gente pensar no contexto de disfunção do trato urinário inferior, vamos supor um contexto de uma criança que molha a cama, uma criança acima de 5 anos que está molhando a cama. O contexto populacional, muitas vezes os pais podem ver aquilo como algo ou algo normal, ou algo relacionado à birra, ou algo relacionado ao psicológico, apenas a questões psicológicas, né? Alguma ansiedade, alguma depressão.
e talvez nunca a informação de uma disfunção do trato urinário inferior tenha chegado a esses pais, esses familiares, ou até essas crianças. Então, a pessoa, quando ela recebe essas informações no online, que é um meio virtual onde elas estão presentes, elas podem perceber que é algo do tipo de é uma disfunção e buscar ajuda, buscar um profissional para se informar melhor. Então, os meios digitais eles podem proporcionar esse acesso à informação mais rápido, mais facilitado. Só passar aqui. E aí, pensando nesse contexto, unificando bastante esse contexto de prática avançada de enfermagem, urologia pediátrica e mais para frente um pouco do contexto de cuidado virtual, nasceu o projeto de extensão Prática Avançada de Enfermagem e Uropediatria, que ele nasceu no ano de 2013, né? Ele era presencial, com cuidado clínico, e aí com a pandemia em 2020 ele foi para o virtual, para o meio virtual, né? Com estudantes de enfermagem da graduação, né? Também trazia enfermeiras, estudantes de mestrado, e esse projeto, ele abrange os conceitos, as competências da PAI ali numa simulação das competências da PAI para os estudantes, para os graduandos, para que eles conheçam essas competências, né? Para introduzir a prática avançada para eles, além, é claro, do contexto mais aprofundado ali da urologia pediátrica. E combinado agora ao virtual, quando ele adentrou ali no período de pandemia, de propagação de informações, de promoção da saúde virtual. E esse projeto, ele também, além de todas essas questões, ele trouxe junto dele a abordagem do design thinking, que é uma abordagem que ela não nasceu, ela não vem do contexto da área da saúde, mas hoje em dia já está sendo trabalhado por algumas áreas da saúde. A Universidade da Pensilvânia mesmo traz estudos super interessantes com o uso do design thinking dentro da área da saúde, né, o uso de profissionais da saúde usando essa abordagem. E ela é uma abordagem que ela promove a entrega de um produto, por exemplo, um produto para a população, que seja rápido e que seja efetivo e que realmente alcance o público-alvo para quem ele está sendo fornecido, ofertado, né? Então, o Design Thinking, ele segue 5 etapas, estágios, que vão ser sequenciados, que são a empatia, que é você conhecer aquele público-alvo, para quem você vai prestar um cuidado, por exemplo, conhecer o público-alvo de urologia pediátrica, conhecer os familiares, conhecer as crianças, um exemplo. Outra etapa que logo se segue a empatia é a definição, porque você conhecer o público, você vai definir o problema que há dentro daquele público-alvo que precisa ser resolvido. Aí passa para a ideação, que vai criar diversas possibilidades de soluções para aquele problema. E então a prototipagem, que é testar e projetar viabilidades para aquele problema, né, dentro da solução que você pensou. E fazer o teste, que é compartilhar, então, aquele protótipo, como, por exemplo, o projeto Prática Avançada de Enfermagem que fazia. Ele produzia, por exemplo, um post e ele lançava, fazia o protótipo dele e lançava. E aí, quando você posta ele, você começa a ter o feedback. E esse feedback vem justamente do público-alvo. E aí você consegue avaliar se foi efetivo, se não foi, se você precisa voltar ali, talvez, na etapa da empatia e reorganizar o produto que você está fazendo, que você produziu. Então, pensando em todos esses aspectos, unificando todos esses conceitos que eu trouxe para vocês, a gente trouxe esse estudo objetivando investigar as experiências de aprendizagem de estudantes de enfermagem no contexto de saúde digital voltado ao público pediátrico, com alguns objetivos específicos que são mapear as atuais evidências sobre os métodos de ensino voltado à prática de cuidado virtual em enfermagem pediátrica, caracterizar o perfil acadêmico demográfico dos estudantes egressos lá do PEAC que participaram dele, descrever a atuação dos estudantes egressos em relação à proposição de soluções para o cuidado virtual em uropediatria e o processo vivenciado de cuidar mediado pelas plataformas das redes sociais virtuais que foram utilizadas, e investigar as experiências de aprendizagem em termos de aquisição de competências essenciais à prática avançada de enfermagem no contexto de saúde digital na atenção à saúde urológica infantil e descrever a contribuição da inserção de métodos de ensino voltados à prática do cuidado virtual aos estudantes egressos de enfermagem, baseados tanto em evidências escritas na literatura e também de evidências empíricas. E para fornecer, para ajustar, então, esse projeto, a gente fez um projeto que ele é um estudo multimétodo. Já falo um pouquinho mais do que é o estudo multimétodo, mas em si, ele é um estudo que ele traz 3 braços, né?
ele traz uma revisão de escopo, um estudo transversal quantitativo e um estudo qualitativo, cada um com seu próprio objetivo. A revisão de escopo, ela objetiva identificar e mapear quais têm sido as atuais evidências sobre os métodos de ensino voltado à prática de cuidado virtual em enfermagem pediátrica, direcionado para estudantes de enfermagem. E aí aqui a gente não trouxe a enfermagem urológica pediátrica, tá? A gente focou na pediatria no geral, até para não, como é uma revisão de escopo, a gente iria limitar muito os achados se a gente ainda, além de tudo, colocasse urologia pediátrica. Dentro do estudo transversal quantitativo, a gente objetivou identificar e transcrever qual ou quais e como tem sido o alcance das práticas extensionistas de estudantes de enfermagem por meio do Design Think para a promoção do cuidado virtual em uropediatria, enquanto que o estudo qualitativo busca objetivo investigar as experiências de aprendizagem em termos de aquisição de competências essenciais à PAI no contexto de saúde digital na atenção à saúde urológica infantil. Então, o que seria um estudo multimétodo, né? De abordagem, esse estudo seria um estudo de abordagem multimétodo exploratório de corte transversal. Esse estudo multimétodo, ele é um estudo que traz 2 ou mais projetos de pesquisa, no caso, né, são 3, a revisão de escopo, estudo qualitativo e quantitativo, realizados de forma independente, podendo combinar métodos quanti e quali, os quais podem ser realizados simultaneamente ou em sequência, que eles foram feitos realmente realizados simultaneamente. Mas cada um é planejado para responder a uma subquestão específica, como vocês viram, cada um tem o seu próprio objetivo. E aí a gente até tem discutido, dentro do estudo multimétodo, ele tem algumas descrições, né? A gente tem discutido um pouquinho a respeito delas, estamos ainda vendo qual ele se encaixa melhor dentro desse estudo, mas eu vejo um pouco dele aqui, tanto na triangulação, quando a gente pensa nos aspectos do estudo quantitativo e qualitativo, porque a triangulação ela é justamente pegar os estudos com achados similares, que têm ali uns objetivos mais similares. Então, quando a gente pega o estudo quantitativo e qualitativo, eles estão buscando, estão voltados aos achados do PEAC, do Projeto de Prática Avançada de Enfermagem. Porém, não engloba tanto a revisão de escopo. Quem engloba a revisão de escopo é mais um contexto de expansão, porque a expansão ela justamente faz o que o nome diz, que é expandir os achados, né? E a revisão, e aí a gente pensar no quantitativo, qualitativo e na revisão de escopo, a gente está pensando também no contexto de expansão, né, dos achados, do que a gente buscou ali dentro da análise da abordagem multimétodo. E aí, os métodos de cada estudo, só para a gente elucidar melhor, para vocês entenderem um pouquinho como cada estudo funcionou, como eles estão caminhando, né? A revisão de escopo, ela foi, como eu falei, né, para identificar e mapear as evidências sobre os métodos de ensino voltados à prática do cuidado virtual em enfermagem pediátrica, direcionado para os estudantes de enfermagem, com busca em artigos que foram publicados nos últimos 5 anos, né, de 2019 até aqui, nas bases de dados PubMed, Medline, SinaHow, Lilac, Scopus, Embase, Cielo, BVS, Web of Science e a Cochrane, nas línguas português, inglês e espanhol. Enquanto que o quantitativo, ele foi um delineamento observacional descritivo do tipo estudo transversal retrospectivo, com análise dos formulários de autoavaliação dos egressos do projeto PEAC. Então, esses egressos que participaram do projeto, ao fim de cada semestre de participação, eles preenchiam um formulário, né, de autoavaliação, e esses formulários foram, então, avaliados para o método quantitativo. Enquanto que o método qualitativo, a abordagem qualitativa, ela traz as entrevistas individuais em profundidade com a técnica de fotolicitação com extensionistas egressos do PEAC. Então, os extensionistas egressos do PEAC foram convidados, né, a participar dessas entrevistas e elas, para fazer essas entrevistas com as perguntas base, com a base que a gente já tinha preparado, a gente fez a técnica de fotolicitação, que é trazer imagens do projeto, imagens daquilo que eles participaram ou produziram, para fazer com que eles retomem ali a memória, para que eles recordem com mais clareza, né? E também retomem as vivências, possam relembrar ali os momentos participados no projeto para responder ali as questões das entrevistas, né? O que é de extrema importância, principalmente porque alguns participantes tinham participado em 2020, então são, né, 4 anos atrás, então realmente é necessário retomar essa lembrança mesmo. Quando a gente vai falar da revisão de escopo, só para abordar um pouquinho, para vocês verem como é que está funcionando a questão dela, a gente teve alguns achados com a retirada das duplicatas dos artigos encontrados, né? Ficaram 2.342 artigos. A partir disso foram feitas as leituras de títulos e resumos e tudo mais,
e tendo as exclusões daqueles que não se encaixavam, por exemplo, por conta do ano, ou porque não incluía o público-alvo de estudante de enfermagem, ou não incluía enfermagem pediátrica, então houve essas exclusões. Por fim, nós tivemos 21 estudos selecionados para a leitura na íntegra, e desses 21, 17 estudos foram incluídos aqui no estudo de revisão de escopo. E aí, até agora, os achados que nós tivemos, né? A gente ainda está fazendo esse processo dos achados da revisão de escopo. E até agora a gente já encontrou algumas coisas relacionadas aos métodos de ensino, que esses artigos, né, desses 17 artigos selecionados, quais são os métodos de ensino que estão sendo atualmente, que foram, né, na literatura citados, para promover aí a enfermagem, né, dentro do contexto de cuidado virtual. Dentre eles, 2 artigos abordam a simulação combinada com a telesaúde ou ali a teleenfermagem, né, então, com uso de manequim, robô de telesaúde, ou um simulador virtual que ensinava remotamente, mas que também tinha em combinação a telesaúde com acesso ao provedor, ambos tinham. Nós encontramos 5 artigos que falam apenas sobre simulação, que abordam apenas a questão da simulação. Temos 8 artigos falando sobre cursos, aulas, programas ou livros online, que abordam esse contexto, todos são voltados para o ensino de enfermagem. E 4 artigos que trazem a comparação entre cursos ou aulas presencial e online, nesse contexto, à distância ou não, e como é que você fornecia isso virtualmente. E esses são os achados até então do estudo da revisão de escopo, né, que está sendo trabalhada ainda. No estudo quantitativo, ele foi realizado com 36 estudantes, né? Então, conseguimos, né, 36 respostas que tinham lá nos formulários já preenchidas, né? 36 estudantes haviam respondido. E esses estudantes, eles foram divididos em 2 categorias. 42% eram extensionistas seniores, ou seja, que eles já estavam ali no segundo ou terceiro semestre de participação, enquanto 58% eram juniores que estavam no primeiro semestre de participação do projeto. E aí, na avaliação em si, foi identificado o engajamento desses estudantes, o desenvolvimento de conhecimento científico e habilidades para o cuidado virtual e o alto percentual de continuidade desses extensionistas no projeto. Então, isso foi percebido mesmo. Então, a gente vê também essa continuidade quando a gente vê que a gente tem 42% seniores, ou seja, que estão continuando sua participação ali. O estudo quantitativo, quando a gente fala da análise de dados dele, ela foi uma análise estatística descritiva. Então, a gente pegou os dados codificados, pegamos os dados, codificamos, inserimos ele em planilha Excel, né? E usamos a iniciativa Strobe, que é uma iniciativa que promove a descrição completa e transparente do estudo observacional para uma maior facilidade de interpretação dos resultados, com avaliação precisa da validade e relevância. E aí, alguns achados relevantes, que eu gostaria de trazer, que nós já temos do estudo, ele denota ali a contribuição com conteúdos não ofertados durante a graduação, ou seja, os extensionistas eles relatam muito sobre a oportunidade que tiveram de ter conteúdos que não têm, que eles não tinham contato durante o período de graduação, como, por exemplo, abordar sobre urologia pediátrica, como, por exemplo, abordar o conceito de cuidado virtual. Então, essas questões, assim. E aí, eles também abordam muito sobre o desenvolvimento de algumas habilidades, que são a independência, o raciocínio clínico voltado para a uropediatria, comunicação e o desenvolvimento de tecnologias também. Vão trazer o envolvimento com o INPBIC, PIBIT e TCC, que tem, né, essa combinação dentro do projeto de extensão, ele traz um pouco disso para os alunos, além das produções de vídeos e protótipos que eles criavam. E também mencionam bastante o uso da abordagem do design thinking, né? Que ajudou, que estruturou, né? Ali a participação dele, estruturou a promoção, fazer os vídeos. E aí, falando mais agora, especificamente dentro da análise de dados do estudo qualitativo, foi utilizada a análise de Brown e Clark. A gente escolheu essa análise porque ela é uma análise que a gente consegue estruturar bem, a gente consegue observar, né, com muita clareza, com muito cuidado, o que que a gente vai analisar, os dados que foram transcritos, né, para realmente não perder nenhum dado importante. E a análise de Brown e Clark, ela traz 6 fases, né? A primeira é você se familiarizar com os dados, né? Então, os dados que foram transcritos, familiarizar com ele. Em seguida, gerar dados iniciais.
Depois, pesquisar por temas, né? A gente está ali mais ou menos nessa etapa de a gente já trouxe alguns temas, já temos, eu vou até trazer o que eu trouxe, mas que ainda estão sujeitos a mudanças. Revendo temas também, eu acho que a gente também está mais nessa fase, revendo os temas, definindo e nomeando os temas e, por fim, produzindo um relatório real do que foi analisado. Então, ela é uma análise que ela traz para a gente esse passo a passo muito bom e que dá para a gente explanar bem, pegar bem as informações que a análise de Brown e Clark traz para a gente. E os dados em si, eles foram transcritos numa planilha Excel e a partir daí nós formulamos. Eu gostaria, de antes de dar continuidade, de mostrar mais ou menos como ficou a planilha. Pode ser, professora? Como está a nossa planilha de análise de dados de Brown e Clark. Eu vou parar esse compartilhamento aqui para abrir a planilha para que vocês possam visualizar como está ficando, como ela ficou. Deixa eu só achar aqui onde está a página da planilha. Agora ela vai. Pronto. Acho que vocês estão vendo, não estão? Sim? Sim. Uhum. Sim? Ah, ok. Perfeito. Então, essa aqui é a planilha que a gente tem estruturado, né? A gente traz ela bem colorida, ajuda muito também esse colorido que a gente traz na visualização para a gente conseguir perceber. Então, a gente tem um tema maior que a gente está trabalhando nesse tema maior, né? Temos os subtemas, e aí a cada subtema que a gente traz, como por exemplo, experiência de participação do projeto, a gente tem ainda temas menores dentro deles, que foi o que a gente consegue observar. Que é até interessante aqui no nosso estudo, se vocês perceberem que a gente tem dois temas, a gente vai falar já já sobre eles. A gente tem experiência de participação do projeto e experiências marcantes durante a participação. E eles têm algumas combinações, como por exemplo a questão da transição do presencial para o remoto. Os estudantes, os egressos que estão ali falando, eles vão trazer falas similares, mas a gente vê que elas são similares, mas ela tem os seus diferenciais para cada uma dos subtemas em si específicos. E aí a gente conseguiu classificar assim, a outra que a gente está trabalhando agora, recentemente, estou ajustando ainda ela, é essa aqui que ela está mais para interligar as competências da prática avançada de enfermagem. Aqui eu trouxe a descrição pelo OMS, porque aí a gente consegue saber justamente a descrição que está lá no OMS, para poder comparar realmente com o que eles trouxeram de competência da PAI. E aqui as etapas do Design Thinking, porque a gente vai encontrar lá na frente, daqui a pouco vocês vão ver também no slide, a gente já consegue encontrar certos casamentos nas falas entre competências da PAI e o processo do uso do Design Thinking. E aí a gente já já eu trago e discuto um pouco com vocês, mas eu queria abrir aqui para que vocês pudessem ver mais ou menos como a gente estruturou essas planilhas. Eu vou voltar a partilhar agora a outra tela. Deixa eu voltar à tela da apresentação. Ok. E aí, também, além disso, a gente teve como ferramenta de apoio o Corec, tá? Que tem 32 itens e 3 domínios, que também ajudou como ferramenta de apoio para esse processo de análise de dados. No processo de coleta e análise de dados, foram entrevistados 15 egressos, 15 ex-participantes, né? Egressos ali do projeto. E aí, a participação deles foram em semestres consecutivos, como juniores e seniores. Então, todos os participantes, todos os que foram entrevistados aqui dos 15, participaram primeiro semestre, segundo semestre, eles tiveram semestres consecutivos. Nenhum deles participou apenas um semestre e acabou. Então, dentro disso, acabou pegando um pouquinho uma extensão de extensionista, porque nosso foco é 2020 a 22. Mas a gente pegou uma extensão de extensionistas que estavam no seu primeiro semestre de participação foi no final de 2019, mas seu segundo semestre de participação era no início de 2020, então a gente também contabilizou esses participantes, porque eles estavam em 2020, só não era o primeiro semestre de participação. Então a gente vê aqui que foi essa porcentagem de estudantes foram 3,3% deles. Os temas que a gente conseguiu encontrar até o momento, né, que a gente definiu até o momento, são a experiência de participação no projeto, experiências marcantes, dificuldades ao longo desse projeto, habilidades desenvolvidas ou desejadas, percepção sobre a atuação do enfermeiro ou do pediatra nas mídias sociais online e a experiência com o uso do design thinking. Aqui eu tenho os dados acadêmicos demográficos, unificado um pouquinho os dados tanto da pesquisa qualitativa quanto da quantitativa.
Na pesquisa Quant, a gente não tinha essa determinação de sexo mesmo, porque não tinha isso dentro das perguntas, né, do que já tinha lá de respostas. Mas na Qualy a gente consegue definir, né, 20% eram sexo masculino e 80% feminino. Então, daqui a gente já consegue inferir que a grande maioria era do sexo feminino, dos participantes, dos egressos do projeto. Mas isso também se dá o curso de enfermagem ser um curso que realmente a gente tem uma grande porcentagem de mulheres, né? Então, dentro da participação, no quantitativo, conseguiu fazer uma subdivisão perfeita, porque como eles respondiam ao final de cada semestre, a gente consegue quantificar que, por exemplo, ao final daquele semestre, do semestre em que eles responderam, 42% eram juniores, 48% seniores. Já no nosso estudo Qualy, a gente já pegou esses estudantes que já tinham participado do projeto, já tinham saído do projeto, né? Então, eles foram, como eu falei, seniores e juniores. Conseguimos separar quem foi só senior, foi os 20%, que são aquela porcentagem lá que era, que era junior lá em 2019, mas em 2020, que é o ano que a gente quer, eles eram 20% deles já eram seniores. E todo o restante, 80%, tinham passado, né, dentro dos anos de 2020 a 2022, tinham sido juniores e seniores. Aqueles que estão cursando enfermagem, o semestre, né, eram no quantitativo 100% entre o segundo e décimo semestre. No qualitativo, quando pesquisado, 46,6% estão ainda cursando enfermagem, estão entre o quinto e o nono semestre. E nós já temos também aquela parcela que já está graduada, que são 53,3% desses participantes. Então, dentro dos achados, só para a gente ilustrar um pouquinho, eu trouxe algumas falas, tá? Não vou explanar muito, mas só para a gente ver um pouquinho do que a gente está tendo já de resultados e achados. Então, dentro da experiência de participação, né, a gente, como eu mostrei lá, a gente tem a questão da experiência de transição do presencial para o remoto. Vamos ter algumas falas como essa, que fala assim: toda a minha experiência foi online, foi muito estranho de falar com o paciente ou com a família e tudo mais. Temos essas falas, não são muitas, mas temos algumas. Enquanto a gente tem falas como essa aqui. Foi ali que eu consegui perceber quando ia mudar, que as coisas iam começar a ser muito mais online, que a gente tinha que começar a se adaptar ao mundo virtual. E eu acho que a Oropediatria me ajudou a ter essa visão, que eu já tenho que buscar estratégias de saúde para esse tipo de experiência. Então, a gente vê a percepção deles, né, que foi trabalhada dentro da participação do projeto. Outra experiência de participação foi o uso das redes sociais, eles falam muito, então a grande maioria vai falar que sentiu facilidade, porque já conhecia os aplicativos, então conseguiu se aprimorar. Temos uma parcela que também teve dificuldade porque não manuseava bem das mídias sociais, não tinha mesmo mídias sociais, mas temos uma grande parcela, a grande maioria, falando que para eles tiveram muita facilidade com esse contexto. Nas experiências de inovação, eles também vão abordar, por exemplo, foi onde eu descobri a possibilidade da atuação da enfermagem nas redes, e através do design também, fazendo design, que no caso é o design thinking. Eles vão falar de forma educativa para pacientes, para as famílias, então foi uma experiência assim, incrível de inovação, mesmo que me deu assim esse start para poder seguir nessa área da tecnologia do digital para a enfermagem. Isso aqui é uma pessoa que já está formada e que utiliza do digital. Nas experiências marcantes, eles voltam no contexto do presencial pro online, né? Só que como algo realmente marcante, né? Então, o momento mais marcante foi essa transição do presencial para o remoto, esse período inicial, porque a gente fazia tudo presencial. Essa pessoa foi quem saiu de 2019 e entrou em 2020, ó, a gente fazia tudo presencial. E quando passou para o online, mudou muita coisa, como, por exemplo, a nossa atuação como extensionista. Então, no presencial atendiam, né? Faziam consultas e no remoto foram para divulgação científica, né? Então, essa pessoa ela traz isso como um grande marco para ela, realmente. Eles trazem também o trabalho em equipe, né? Essa interação entre os estudantes, até porque o design thinking ele possibilita esse trabalho em equipe, porque tem o feedback, os feedbacks, as discussões internas para se detectar o problema, para detectar também todas as fases, todas as etapas, a gente precisa do trabalho em equipe. Então, eles realçam muito, falam muito sobre esse trabalho em equipe. Realizar atendimento também ao público-alvo, eles falam muito a respeito disso. Então, a parte mais marcante foram as consultas com os pacientes, porque a gente teve várias preparações, eles vão falar. Aí eu cheguei a ter vários vídeos também nesse estilo de educação, tudo mais, porque eles também produziram vídeos, né? Então, eles puderam participar de algum tipo de consulta, fizeram vídeos. Aí eles falam, mas a parte de falar com o paciente não tem experiência melhor, né? Eles falam muito, que é quando a gente aplica o que a gente aprendeu e vai para a realidade. Então, foi bem interessante. Acho que foi a primeira vez que eu conduzi uma consulta. Então, eles trazem também esse ponto de vista.
Atividades propostas também, eles vão falar bastante. Essa aqui fala do workshop que participaram, né? Eles falam que, acho que foi quando teve workshop que foi marcante para ele, né? A gente precisou se organizar para fazer esse workshop, né? Então, eles gostaram bastante. Eles também trazem outras como marcante, como, por exemplo, fazer algum post ou algo do tipo. Mas o workshop, ele é o campeão das marcantes. Eles também aí a gente entra no contexto de dificuldades ao longo do projeto. E aí, esse aqui eu trouxe tudo um pouquinho junto, porque eles acabam todas as falas, eles trazem todos esses contextos juntos, que seria resumir ou transcrever as informações em uma linguagem adequada e comunicar em si com o público-alvo. Então, essa fala aqui mesmo, ela traz tudo um pouquinho para vocês verem. Eles falam assim, ó, porque você tem que expressar através de uma mensagem. A sua mensagem tem que ser muito clara, para o que você quer dizer, porque às vezes a gente escreve de um jeito que dá diferentes maneiras de interpretação e aí dificulta o seu trabalho. Aí a gente ainda tem outra questão de comunicação, né? Que é para quem a gente quer falar. Se são para as mães, se são para as famílias, são para os estudantes, são para os profissionais. E aí essa transcrição de literatura é complexo também. Então aqui ele aborda tudo, né? A parte de você transcrever a literatura, pegar o científico e trazer, né, para a linguagem daquele público-alvo. E quem é esse público-alvo? E isso também traz para a gente a empatia, porque a empatia é a primeira etapa do design thinking, que é conhecer o público-alvo, né, para quem você vai produzir. Então, isso aqui são falas campeãs também. Eles falam bastante. E aí, dentro da dificuldade, eles também falam o alcance em si do público, tá? Eles falam que a dificuldade era em como alcançar esse público, porque mudava, né? Como eles falam essa questão de ser família, ser um aluno, ser uma criança. Muitas vezes ele era voltado para os pais, outro era voltado para a criança, né? Então, qual é o post que vai chamar a atenção? Será que é um vídeo, né? Faço só imagem? Então, esse pensar para eles era um tipo de dificuldade. Além, é claro, de produzir os conteúdos online, os conteúdos virtuais, né? Então, ao mesmo tempo, criar um produto que fosse chamativo, que fosse colorido, tivesse cores que fossem de acordo com a identidade visual do projeto, né? Você vê como é que tudo era muito bem pensado, né? Tinha muita experiência ali com o Canva, né? Eles vão mencionar o Canva, que foi uma plataforma utilizada, né? E eles vão falar que não tinha experiência, que eles obtiveram essa experiência a partir do projeto. E aí eles vão trazer essa questão também muito da identidade visual. E aí eles falam aqui, eu gosto muito do final dessa fala que ele fala assim, então eu beneficiei muito da experiência da professora e dos outros alunos, né, para aprender, para se apropriar. Então a gente vê bastante apropriação mesmo desses estudantes. Outra dificuldade foi não ter familiaridade com as mídias sociais digitais, que eu mencionei lá na frente, alguns não realmente não tinham, né? Então eles falam que não tinha Instagram, Facebook, nada, então foi uma coisa mais complicada, mas conseguiu se sobressair. E aí a gente traz habilidades voltadas a pais desenvolvidas ou desejadas, que tem o atendimento clínico, a gente consegue ver algumas falas, né? Então, eles falam da questão de raciocínio clínico, que eles puderam ver a fala do papel do enfermeiro, da prática avançada também, né? Realmente nesse contexto. E diz que conseguiu aprender ali já a raciocinar, entender ali a singularidade de cada paciente. Outros vão abordar a autonomia, liderança e expertise também, né? Então, essa questão de inovação, da autonomia do enfermeiro, né? Se apropriar ali da profissão, se especializar, né? Que a gente sabe que é uma questão que trabalha, que realmente são pontos trabalhados pela prática avançada de enfermagem. Eles trazem também a questão das melhorias na linguagem com o público-alvo, essa questão muito de comunicação, né? Que aqui não é tanto uma habilidade que está lá na PAI descrita, mas é uma habilidade que eles trazem, de ponto de habilidade, né? Eles falam que a questão da comunicação, de como é que eles iam falar com aquele público-alvo. Também vão trazer a questão da pesquisa científica, né? A questão de como pesquisar, de como fazer pesquisa. Então, como você fazer uma pesquisa com qualidade e transcrever isso para o público. E aí eles falam também sobre o levar conhecimento e autonomia também para o público-alvo, não só da autonomia do enfermeiro, mas eles vão abordar bastante essa questão de você gerar autonomia ao público-alvo. E aí isso aqui já entra no contexto de percepção sobre a atuação do enfermeiro em uropediatria nas mídias sociais, tá? E aí eles falam sobre esse você levar uma autonomia, um conhecimento para aquele público-alvo. Então, por exemplo, eu sei que tem muitas mães, muitas famílias que tratam dessa forma. Aqui ela tinha abordado, né, de não entender, de não compreender. E aí, aqui ela vai falar, como um mau comportamento, não como um distúrbio, um problema que pode ser totalmente resolvido. Então, se a gente tivesse esse alcance maior para a informação chegar, talvez a gente evitaria o transtorno da criança. É uma das falas, né? O aumento da credibilidade também das informações geradas, né? Porque eles falam que as mídias sociais elas podem ter muitas fake news, muitas informações falsas, mas quando você tem um profissional
né, respaldado. O profissional de hoje precisa conhecer a utilização das redes para alcançar a população, ainda mais quando a rede leva o nome de um projeto e uma faculdade que tem peso. Isso aumenta a credibilidade do que é postado ali. Então, eles trazem também essa questão, né? O alcance em si também do público, de você conseguir atingir, de você conseguir alcançar. E aí eles trazem experiências também com os do DT, do Design Thinking, né? Aí aqui a gente classificou em algumas coisas, né? Tem aqueles que não se recordam e também não percebeu o uso do Design Thinking, para eles passou batido mesmo. Temos essa parcela de estudantes, sim, que falou que parecia automatizado, que passava tudo de uma vez, que não lembra mesmo. Mas a grande maioria eles trazem aqui que se recorda assim das etapas, mas às vezes não recorda ali com clareza em si, né? Eles falam, lembra um pouco, menciona aqui uma coisa ou outra. E tem outros que já conseguem descrever com clareza os benefícios do design thinking, né? E abordar um pouco mais sobre ele. Então, a gente tem aqui, ó, fiz aqui o gráfico, ó, 40% desses 15 entrevistados recordam com clareza do design thinking, tá? Com total clareza. E 60% lembra das etapas, mas não tem aquela clareza mesmo de recordar, né? São aqueles que pensam que passou direto e lembra, mas não é aquela coisa assim, total mesmo, aquela lembrança aparente do design thinking. E aí, a gente chegando agora no final, gente. Estamos chegando ao fim. E aí, a gente, é uma fase que a gente está avaliando, só para a gente lembrar que o projeto, ele trazia esse conceito de simular a prática avançada de enfermagem, simular as competências dela, combinadas ao uso do design thinking. Então, só relembrando as competências da PAI, que são prática baseada em evidências, pesquisa, promoção e prevenção na saúde, colaboração interprofissional e liderança, e temos as etapas do DT, né? E aí a gente pode ver algumas falas que vão evidenciar isso, que é o que eu queria trazer para vocês. Então, por exemplo, aqui nessa fala, ele fala assim, ó, vou ler essas partes que estão em negrito, que estão mais destacadas. Ele fala como converter as informações que a gente vê nos artigos científicos, enfim, passando para essas redes sociais. Então, ele traz aqui dentro dessa fala a prática baseada na evidência, porque a gente está convertendo o que veio de artigos científicos. A gente está vendo também a questão de pesquisa, porque engloba os artigos científicos, e a promoção e prevenção na saúde também. E aí, isso, quando a gente pensa no contexto de design thinking, era o processo de prototipagem, porque ele está falando que eles estavam pensando como é que eles iam converter as informações que eles estavam pegando para passar para as redes sociais, para passar para a população. E essa era a etapa de prototipagem do design thinking. Nessa fala que ele fala, e a gente produziu conteúdo a partir disso. Então, é algo que a gente conseguia fazer de forma rápida, conjunta, então colaborativa, porque era um trabalho em grupo que a gente fazia, produzindo conteúdo na área que a gente tinha desejo. Um conteúdo de altíssima qualidade, que podia ser acessado por muitas pessoas com uma linguagem totalmente acessível. Então, essa aqui a gente vê a evidência da promoção e prevenção na saúde, porque eles estão passando para a população. Aqui eu coloquei colaboração interprofissional, não é tão inter, né? Porque a colaboração é entre um grupo, mas como eu falei, é uma simulação. Então, eles estão vendo o que é trabalhar em equipe, não interprofissional, mas eles começaram a ver aqui o que é trabalhar em conjunto, em equipe. E evidencia a etapa da empatia, de conhecer o público-alvo. E a última que eu trouxe, que fala assim, deixar até mais interessante, mais inclusivo esse acesso à informação para quem a gente está produzindo. Então, acho que é uma forma de a gente personalizar e pensar em realmente nosso público-alvo, que envolve a empatia do design thinking e envolve o processo de promoção e prevenção na saúde das competências da PAI. Então, a gente consegue ver o caminhar deles ali, né, de tudo se unificando. Então, para concluir, né, a gente tem trago alguns achados, estamos ainda estudando, evidenciando. Se a gente pegar e unificar tudo isso ali com o contexto ali da revisão de escopo, a gente percebe que ainda tem algumas coisas ali que são diferenciais. Por exemplo, dentro da revisão de escopo, apenas um dos estudos abordava um pouco de conceito de extensão. E apenas um também abordava, dentro de área específica, urologia pediátrica, todos os outros falavam de pediatria, mas em outras áreas. E esse único artigo, ele está justamente vinculado a este grupo de pesquisa. Então, realmente, o único que abordou isso é um que está vinculado a este grupo de pesquisa, ele é do Brasil. Todos os outros artigos, não. E, além do mais, nenhum deles trazem como abordagem o uso do design thinking. Nenhum usam o design thinking como uma abordagem. Então, a gente está vendo, mas a gente está trazendo, né? Então, essa conjugação, a gente está trazendo nesse estudo um pouco desse contexto de trazer já para os estudantes de enfermagem um pouco sobre as competências de prática avançada de enfermagem, a abordagem de design thinking, como ela pode colaborar, principalmente dentro de um projeto de extensão, né? Dentro de um contexto de urologia pediátrica e os estudantes de enfermagem, que é o que eu trouxe, os nossos pilares que a gente está tendo aqui.
No mais, gente. Falei, mas é isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que é muita coisa, porque é um estudo extenso, que traz 3 estudos, então ele é um pouquinho extenso. Mas, no mais, é isso, e agora estamos abertos para conversas e discussões. Hum, tá bom. Muito bom, viu? Parabéns. Acho que a gente viu a complexidade, a Laís também já até te parabenizou. Obrigada. É longo também a apresentação, né? E a Pode. gente não conseguiu, de fato, reduzir, né? Porque, como a Gabriela acabou de dizer, é muito complexo, né? É um estudo, assim, grande e ela é também bolsista de mestrado, mas mesmo assim é um estudo de mestrado, né? Apesar da dedicação exclusiva, a gente sabe que ele é complexo, né? Não é fácil. Eu, assim, queria ouvir vocês. ah, Foi bem sintético, porque ela trouxe numa forma de apresentação, ainda trouxe, né, a planilha para vocês darem, né, aquela olhada de como que ela chegou a essas Uhum. categorias temáticas. Acho que uma coisa muito interessante do uso particularmente assim, por que que a É. gente decidiu fazer o uso do a análise temática de Brown e Clark, porque ele não é ancorado em nenhum tipo de eh, referencial filosófico ou teórico para analisar os dados. Ele é posto, né, como um método de fazer, né, na verdade, um procedimento de técnica de análise de dados qualitativos. Então, ele é diferente de, né, quando tem análise de conteúdo de Bardan, que trazem outros tipos de pressupostos filosóficos e teóricos. Ah, eu não sei, alguém quer fazer alguma colocação em termos assim de indagações do que ela apresentou? Hum. Boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Sim, boa tarde. Tarde. Eu sou Júlia, sou mestranda da professora Laís. Ai, que legal, Júlia, prazer. Queria dar parabéns para a Gabriela, achei um trabalho incrível. E também acho que a Laís deve estar pensando aí que trouxe bastante ideia, porque o meu projeto ele é diferente, em área diferente, mas com podemos falar que ele é um multimétodo também. Eu queria saber se vocês usaram algum software para fazer essa análise de dados, que como eu e a Laís viemos da Quant, eu não estou muito acostumada com a Quali. E essa parte eu estou buscando agora em bastantes artigos e eu vi que tem bastante gente usando, né, alguns softwares. Queria saber se vocês utilizaram. Nós, particularmente, não utilizamos nenhum software, foi bem manual mesmo o processo, né? A transcrição ela foi um processo um pouco mais fácil, porque todas as entrevistas elas foram realizadas na plataforma Teams e ela já transcreve, então a gente só faz algum ajuste que for necessário, porque às vezes ela transcreve alguma coisinha errada ou não. E na parte ali da análise de dados, não, foi realmente manual, foi pegar toda a transcrição com aquela leitura intensa, né? E realmente a análise de dados Brian Clark, ela traz um pouco dessa visão de você se familiarizar bem com aquilo que você pesquisou, né? Com aquilo que foi transcrito. Então, realmente, não. Software em si, não. A gente utilizou planilha Excel e fizemos toda a nossa análise ali através dela. Daquele jeitinho ali que eu mostrei para vocês, coloridinho, foi dessa forma que foi feita. Tá certo, muito obrigada, viu? Nada. Não, eu acho que isso foi muito bom a Júlia trazer, porque, em geral, né, estudos também qualitativos têm usado diferentes tipos de softwares. E a ideia justamente da Gabi, né, tá com a análise temática nesse multimétodo, foi para poder, de fato, ancorar numa análise mais assim, a gente fala manual, mas é numa análise
sem depender do que acontece nesses bastidores, nessa caixa preta que os softwares, eles combinam aí palavras, recorrências, e aí nem sempre a gente pode confiar. E como é uma, né, primeira investigação da Gabi nesse universo, eu acho que é interessante ela também ter, talvez podemos até rodar depois no software aí para confirmar, fazer uma análise confirmatória. Mas a princípio foi realmente sem o uso, né? E a gente apresenta dessa maneira. Sim, eu até estava testando alguns, e aí depois eu posso passar para a Laís e ela te passa, professora, se Uhum. qual eu gostei mais, para se vocês quiserem testar depois. Muito bom, É, agradecemos sim. Se depois você quiser também trocar figurinhas aí com a Gabriela, né? sim, Acho que Sim, vale estamos também muito aqui. bom. Exatamente. Eu acho que o que a gente traz é que, como o estudo dela foi bem amplo, a gente queria mostrar até aquele bastidor da planilha Excel que ela fez, né, para mostrar as ancoragens, da origem daqueles temas. E uma das coisas até que eu vou trazer para vocês, que acho que a Gabriela falou, né, na apresentação, mas como a gente vem de um projeto também de extensão e que tem esse olhar de simular esse conceito aí de fazer prática avançada de enfermagem, o que a gente está olhando os dados também? Como a gente não está com nenhum referencial, por exemplo, assim, de uma teoria ancorando a análise dos dados, mas considerando o pressuposto da existência, a missão do projeto voltado para a prática avançada de enfermagem, acho que a Gabi falou rapidinho, mas a gente está usando os pilares propostos pela OPAS, do que é o modelo de prática avançada de enfermagem, e aí aquela parte lá final que ela colocou, os eixos, né, os domínios, para a gente também fazer essa análise desse ponto de vista aí das competências essenciais, né, da prática avançada de enfermagem. Não sei nem se você quer projetar para mostrar algum aspecto que a gente tinha achado de falas, A planilha, certo? ou da planilha, acho que tem na planilha e tem na tua própria apresentação, você Ah, colocou dimensões, né? sim, coloquei. Então eu vou compartilhar aqui do slide, que eu acho que Que fica você mais achar fácil, melhor, né? né? Enquanto a Gabi tá abrindo, gente, eu Uhum. agradeço. Que bom que a Julinha conseguiu entrar. Acredito que o iPhone de Andréia é a Andréia, a enfermeira do Hospital Universitário, também que está Ah, estudando com a gente, né, uhum. Andréia? Ela comentou ali que ela parabeniza a Gabriela. Nossa, eu fiquei muito contente, viu, gente? Ah lá, Que sim. legal. E Jéssica, que Muito está aqui bom. com a gente também, acredito que é uma egressa nossa do grupo. Aham, Lassari, ou é nossa da legal. UFSCar ou da UNB. Mas que eu também Aham, estendi o convite, que quer muito retornar bom. também para o mestrado, trabalhar na área da enfermagem urológica, né? Com questão aí de educação para as crianças e familiares, do cateterismo urinário intermitente limpo. Então, vem muito ao encontro que a Gabi apresentou para nós. As três, elas estão trabalhando. Ah, Né, muito nessa bom. fase. E a Julinha está também como bolsista e muito próxima, mergulhando nesse universo que aprendi com a professora Gisele, a questão do Ah, multimétodo, né, de estarmos abordando também a prática, uhum. o método qualitativo. Que bom, bom, fico feliz. A gente tem duas orientandas que tá junto com a Gabi no projeto. Eu vi que acho que a Ana Patrícia que entrou, acho que ela deve ter saído, e a Vitória, né? Que ela também está participando na revisão de escopo. Então, acho que também vou parabenizar aqui elas na chamada. E a Thalita, que eu estou vendo aqui também, doutoranda lá, né? Da professora Vera, lá, da Escola de Enfermagem de São Paulo. E aí, assim, esses são as competências descritas, né, pela OPAS, da prática avançada de enfermagem. Então, essa outra análise que ainda está em processo, mas mesmo assim a gente decidiu trazer aqui para o grupo e apresentar,
de ancorar não só nesse universo das falas que a gente está encontrando por temas, mas ancorando particularmente nessa dimensão de competências, né? Então, por isso que a gente também traz aqui nesse slide esses eixos que a Gabi, né, colocou. Não sei se você quer comentar de novo por que que você destacou a promoção e prevenção, Gabriela. É que, né, dentro dessa fala, né, a gente percebe que eles vão falar assim, o acesso à informação para quem a gente está produzindo. Então, acho que é uma forma da gente personalizar e pensar em realmente nosso público-alvo. Então, quando a gente pensa nesse eixo, por exemplo, da PAI, de promoção e prevenção na saúde, ele é justamente isso, de você gerar produtos, alguma forma que vai promover informações em saúde, né? Claro, pensando no público-alvo, pensando no paciente com essa visão. Então, é Uhum, um dos eixos aqui e é percebido nessa fala. uhum, E aí a gente vai ver vários. A gente pode ver, por exemplo, não tem aqui, eu não trouxe, mas a gente vai ver sim. em relação à pesquisa, porque dentro da pesquisa, nas competências da PAI, por exemplo, eles vão falar sobre participar de PIBIC ou algum ou PIBIT, né, ter essa Uhum, participação. E a gente vai ver falas que vão evidenciar isso, porque teve muitos extensionistas que participaram de PIBIC e PIBIT, então ancora, né, essa parte aqui também. então tá. Acho que a Thalita acho que tem uma pergunta. É isso, Thalita? Eu tenho, estão me ouvindo? Sim. Estamos. Muito bom te rever. Tudo bem, professor? Tudo bom? Que bom que você veio. Eu vim, estou na fase final da minha tese e Aham, basicamente segui esses passos assim para a certo. construção de um aplicativo Legal, Thalita. e, e claro que foi pelas orientações suas na qualificação. Já aproveito e já deixo o meu convite para minha defesa, para você participar da banca, mas isso, Oh, mas vou deixar isso mais para frente, daqui a pouquinho eu mando o convite. A minha obrigada. dúvida é que uma das coisas que a professora Vera ela não é muito, é mais do quantitativo, então a Uhum, parte qualitativa não tem uma experiência muito grande. A minha co-orientadora, que é a Christine Norton, ela tem mais essa base qualitativa muito forte. uhum, Mas aí, como eu estou usando Blau e Clark também, eu usei eles, mas aí a sua fala veio de encontro com a Vera, que ela falou assim: a gente tinha que se embasar no referencial teórico qualitativo, qual que você está usando? E eu nunca soube responder, porque eu li até os materiais sobre análise temática e eu uhum, não entendo, na minha cabeça, esse referencial teórico, assim, não uhum, é muito claro, sabe? uhum, E eu estava até pensando se eu não poderia, com a sua fala de ancorar, por exemplo, nas práticas que vocês têm usado avançada e no design thinking, se eu descobri lá no Kings, onde eu estava com a minha orientadora, duas uhum, teorias que eles usam, assim, que é de co-designer para a criação de intervenções em serviços de saúde pública, que aí uhum, tem essa coisa de você intercalar, de você criar com o usuário. E certo. aí eu queria saber se eu poderia usar como embasamento, dessa forma que está explicando assim, a teoria da Nola Pender, porque Uhum, é do modelo centrado no paciente, porque eu vi a nova publicação do livro dela, e aí ela traz umas coisas de intervenções, por exemplo, aqui para promoção de saúde, a gente poderia ter intervenções como atividade física, parte nutricional, controle de estresse. E quando eu fiz o levantamento com os usuários num grupo focal do que eles queriam para um aplicativo de autogerenciamento, uhum, algumas das sugestões que eles faziam de estratégias para se autogerir sem ter orientação nenhuma eram essas, assim, de controle do estresse, uhum, é, suporte social, porque eles tinham essa coisa de conversar em grupo e tudo mais. uhum. E aí, se eu poderia embasar o meu resultado nessa teoria, eu preciso encontrar uma teoria qualitativa para fundamentar a análise dos meus resultados. Assim, fiquei confusa nisso. Sim, não é fácil fazer essa mixagem mesmo, né? E eu compreendo e você está
assim, nesse momento, que é muito bom para a gente discutir também, né, Thalita? O que que a gente fala, assim, quando usa a Brown e Clark, é justamente para você ter uma técnica de análise de uma massa de dados qualitativas, assim, que não estão ancoradas em referenciais, nem de uma teoria e nem de uma filosofia, né? Como o pessoal lá da França, que usa muito Bardan, traz essa interpretação de análise de conteúdo. Ah, aí o que eu sugiro? Como você teve todo esse processo de busca, né, do feedback dos participantes aí via grupo focal, e teve então a produção dessa massa de dados qualitativos, e você está trabalhando com questões de autogerenciamento, manejo, né, barra aí de sintomas, a gente sabe as diferenças aí da autogestão, gerenciamento, manejo, mas assim, o que é importante? Era, assim, conversando com a Norton, ver se ela sugere particularmente alguma que ancora nesse aspecto de manejo, porque o que eu tenho de experiência, até ela não está aqui na chamada, que ela está de férias com os filhos, mas a Tayane, que é uma enfermeira que defendeu recentemente o mestrado e entrou para o doutorado, que é do SARA, ela fez a análise temática também com Brown e Clark num método misto. E no caso dela, particularmente, ela usou a teoria de manejo de sintomas, uma teoria de médio alcance. E aí a análise dela foi ancorada nas 3 dimensões dessa teoria, né? Ah, que não é o caso da Gabi, que ela está apresentando no multimétodo dela, que ela, agora que a gente está trazendo, como que o PA, que tem esse contexto da simulação de prática avançada, pensamos aí em utilizar as competências descritas pela OPAS do que é essa função de prática avançada. Eu não acho que você precisa se ancorar em nenhuma teoria forçadamente, ainda mais em desenvolvimento de apps ou de soluções digitais, quando a gente teve essa massa derivada de um grupo focal, né? Não foi com uma finalidade aí muito de interpretativa de percepção de experiência, que aí sim seria muito interessante se ancorar em uma teoria mesmo, que você pudesse compreender os dados e interpretá-los à luz dessa teoria. Na verdade, é mais em termos de co-design que você coletou essa informação do que do ponto de vista de percepção de experiência, né? É, Então, eu tem, acho Brown e Clark tem as duas. atende. Eu acho que tem as duas coisas, porque eu perguntei como eles vivenciavam esses sintomas, o impacto da doença inflamatória neles, a incontinência fecal, e Uhum, aí o que eles faziam para autogerir isso. E aí eles uhum, falaram várias coisas, e uhum, aí disso, o que que eles esperariam? E aí eu fiz 3 grupos focais, assim, tipo, uhum, divididos, os pacientes, e uma das partes desse grupo foi o que vocês esperariam que um aplicativo para ajudar nisso que vocês já fazem a ser melhor, sabe? E aí uhum, eles uhum, foram respondendo o que que eles queriam, assim, acho que pode ter uhum, isso, acho que pode ter aquilo. E aí, num segundo momento, eu listei as intervenções que eles queriam, criei um uhum, protótipo, assim, e uhum, fiz um workshop pessoal com enfermeiros e com os uhum. pacientes, para eles desenharem as telas dos aplicativos. Sim, sim, sim. E aí Uhum, eu não sei se por eu ter falado, porque aí eu falo sobre o impacto emocional, psicológico também, sabe? Porque foram os uhum, temas que surgiram dessa análise de Brown uhum. e de Clark, Claro. que foi tipo estratégias para autogerenciamento, Uhum, suporte profissional, e uhum, também foi impacto na vida diária, emocional, uhum. psicológico, assim. Então, não Sim. sei se. É como você até falou anteriormente ali, de usar também talvez algum referencial de co-design, né? É, a gente sabe que os desenvolvimentos de apps, eles precisam de ter, né, esse design centrado no usuário. E aí, assim, essa cocriação, esse feedback aí, tanto do workshop quanto do grupo focal, com os inputs de profissionais e pacientes, eles
até podem ancorar numa teoria, por exemplo, essa que eu falei aí de manejo de sintomas, porque ele traz essa perspectiva. E o app é justamente para apoiar esse autogerenciamento, né? É, ele conversa também, mas eu acho que talvez é desnecessário. Por quê? Porque você está com a finalidade de construir um app com co-design, com a colaboração é, desses pacientes que são parceiros aí, que estão engajados na pesquisa. Então, eu não acho que vai ferir assim a qualidade do trabalho por não estar ancorado em um referencial teórico de uma teoria que você teria que fazer esse movimento meio que assim indutivo de sair da sua coleta e tentar ver o que tem de alinhamento com aqueles pressupostos das dimensões dessa teoria que você escolheu. Talvez seria até mais coerente você escolher, né, alguma sugestão de abordagem com co-design de desenvolvimento de app, que você ancorasse esses dados, porque é justamente pelo desenvolvimento do protótipo do app que você fez, né? Assim, Sim, é o objetivo. na minha compreensão, acho que ancoraria mais até pelo, pelo escopo do projeto, que é para desenvolver um app, e você está informando o desenvolvimento desse app por meio aí desses parceiros, né? E aí talvez algo que tenha aí de que em geral você observa desses apps, eles usam referenciais teóricos? Eu não me recordo, assim. Não, acho que só no referencial teórico de co-designer mesmo, que são as Uhum. pessoas que acabam utilizando. Esse de saúde pública, esse co-designer focado em paciente e saúde pública de modo geral, foi a única coisa que eu vi, assim. Não vi Tá. nenhuma teoria de enfermagem, alguma teoria qualitativa É. É porque nesse até sentido. as nossas teorias de enfermagem, elas são tudo de médio alcance, então elas não foram muito testadas, assim, para a gente ter aquela confiança de uma teoria que é consolidada, né? Infelizmente, nós não temos, é só médio alcance as teorias de enfermagem, né? Não são teorias de grande alcance que a gente pode ter aquela segurança de falar que é uma teoria mesmo, que foi validada nos pressupostos aí teóricos de uma teoria de grande alcance. É, então, Sim. eu não acho que há essa necessidade, não. Fazendo bem as 6 etapas, de maneira que você consiga conversar, porque o que eu acho legal da análise temática, acho que a Gabriela pode comentar se ela concorda, é sobre essa questão de você não está inventando aqueles temas. Eles estão ancorados numa massa de dados que você transcreveu de entrevistas e que você faz todo um processo analítico, né? Sim. O Excel mostra, né, da onde derivou cada uma daquelas temas e subtemas e as falas representativas, assim. Então, eu fico até mais segura até nem usar software, ou talvez pode usar para Sim. validar, né? Eu fiz Porque manualzão, assim, eu imprimi as também. folhas, peguei canetinha colorida e fui grifando. Aí depois que eu grifei, eu transcrevi no Excel, fui juntando já com os códigos, assim, com as falas, tipo amarelo, rosa, Nossa. verde. Aham. É porque a Não, é minha, isso a mesmo. minha orientadora ensinou assim, ó, não quero você mexendo com NVivo e tal. Você vai ter que sentar aqui e fazer isso. Mas foi ótimo, porque com certeza hoje a tua visão é bem diferente do momento antes, né? Da vivência aí, de fazer essas colagens aí. Porque a gente tem uma interpretação diferenciada, não é, Gabriela? Totalmente. Eu vejo assim que quando a Uhum. gente faz esse processo, nós fazemos e não utilizamos nenhuma plataforma, a gente realmente tem um respaldo grande quando a gente vai falar a respeito, porque a gente vivenciou todas essas etapas. Então a gente entende por que que eu coloquei, por exemplo, esse tema. Porque eu vi em tantas e tantas e tantas falas isso aqui.
Então, isso dá pra gente até uma segurança mesmo. Então, por exemplo, quando eu trago aqui e apresento para vocês, eu tenho segurança de quando eu falo um pouco a respeito desses temas. Por quê? É claro que a gente está ainda discutindo exatamente vai ser esse tema, mas eu sei que as falas estão embasadas ali e o porquê que elas estão ali. Então, isso traz pra gente uma segurança também. Eu acho que a professora falou, é muito bom a gente fazer assim primeiro e depois a gente pode sim utilizar alguma plataforma, algum software para poder codificar e ver se Nem dá, se precisa não você se dá. comprometer, talvez, a pagar um software. Você pode pegar as versões free, que você já tem toda a massa de dados, e poder rodar até um título aí de até ter a validade, né? De cada um deles, se eles convergem, né? Uhum. Essa E aí, fala da Gabriela é muito real, porque quando eu estava escrevendo os resultados, assim, aí eu lembrava de outra fala que nem estava lá no Aí, Excel, que eu falava, nossa, eu lembro dessa fala que quer dizer o que eu estou interpretando aqui. E aí eu pegava o papel e eu lia de novo. Então você fica num tal de vai e volta o tempo inteiro. E eu acho que você vai. Eu acho que eu já sei, decorei todas as transcrições, assim, dos 3 grupos. Mas isso para você ver como que é a tal da familiaridade dos dados, né? Que é o que ela coloca lá das etapas, a Brown e Clark. Então, eu acho que isso mostra para a gente que vem talvez numa linha mais quantitativa, eu acho que é o que nos ajuda a apreciar, e para mim foi também, usando o referencial do Brown e Clark, foi o que me fez também apreciar, porque eu também venho de uma formação bem quantitativa, né, de uma faculdade assim, médica, com curso de enfermagem. Então, a gente tem realmente essa perspectiva bem só para a ciência com métodos quant. E enquanto a gente está numa ciência que a enfermagem ela se beneficia altamente. Primeiro, eu sou já da linha da mixagem. Eu acho que tem que ter várias perspectivas, né? E particularmente, a pesquisa qualitativa ela é muito benéfica para nós, né? Enfermeiras cientistas da enfermagem, né? Nós trabalhamos com subjetivo, então como assim, né? Não aprender minimamente a manusear aí massas de dados qualitativos, né? Assim, com várias abordagens, né? Então, eu acho Essa que foi a fala da minha orientadora logo que eu cheguei lá. Ela falou assim: a gente é enfermeiro, como assim a gente não vai ouvir o paciente? Não, não tem é. como, assim. Tem que ser Aham. boa nisso, então você vai estudar isso. Eu falei, ah, tá bom. Então. Perfeito. Compartilhe e assine embaixo a recomendação daí da Norton. E tem um último comentário aqui embaixo da Júlia, viu, Laís? Gostei, viu, Júlia? Se você quiser entrar também, fica à vontade. Ela comentou, ela pôs assim, Thalita, uma sugestão. Você também poderia dar uma olhada na Strengths-Based Nursing and Healthcare Philosophy, que é aquela filosofia da McGill. Não sei se você já ouviu falar, Thalita. Não? Não, É que assim, a gente tem uma parceria com a McGill e a gente faz um programa de mentoria e depois se a professora Laís quiser trazer um pouquinho assim a contextualização, porque ela está vivendo, né? Eu posso jogar algum viés da minha parte. Se você quiser comentar, Laís. Imagina! Opa! Ei, Thalita, quanto tempo! acabamos de nos ver. A gente se conheceu na disciplina, nos conhecemos pessoalmente no congresso. Fico feliz de você estar aqui. Legal, que Olha que legal. legal, né? Uhum, fiquei também contente. A Gisela vi, ela A saiu, acho que estava no Gisela. hospital, né? Ah, Me é falou, verdade. no hospital com a cachorrinha, né? Ai, mas viu? Ai, fiquei toda orgulhosa aqui. A Júlia, ela aceitou o Uhum. desafio, que é a filosofia que eu venho estudando junto com a professora Gisele no pós-doutorado. E a gente vem, né, trabalhando, né, eu e a professora Nayara também, que está aqui com a gente, nos nossos pós-docs, essa filosofia que vem da Universidade, a McGill, né, University, que é lá da Escola de Enfermagem, que hoje já tem um instituto voltado a essa filosofia que ela trabalha centrada no paciente, família e ambiente, com pilares e valores que venham aí reforçar o empoderamento desse paciente nas escolhas de decisões dele,
nas perspectivas, por exemplo, no processo de cuidar desse paciente, família, ambiente onde ele está. Então, é uma filosofia que ela foi desenvolvida por esse grupo, professora Laurie Gottlieb, falei certo? Alô, Lori Gottlieb? Gottlieb, que então ela vem trazendo essa base, esse olhar que a professora Vera muitas vezes cita, né? Eu percebi nas disciplinas e nas falas, que é esse empoderamento da pessoa. Além desse, trabalhar com a parte da advocacia em saúde deste paciente, também voltando com a liderança do enfermeiro e a sua equipe para trazer esse empoderamento à pessoa. Então, vem muito do encontro do nosso tema aqui, né? Das continências, esse paciente, né, ou com alguns dispositivos que ele vem utilizando, de uma maneira bem geral. Isso. Aí, de repente a Laís pode partilhar aquela referência-chave lá que a professora Lia Sanzoni compartilha conosco sempre, né? Sim, é mesmo. Quer que eu te mando, Thalita? Eu posso mandar no seu WhatsApp, pode ser? Aí, ó, boa lembrança, viu, Júlia? Porque considerando até o que a Thalita está falando do auto manejo, né, autogerenciamento aí dos sintomas, ela é um modelo também, uma filosofia, não é uma teoria, viu? Elas não gostam que chega nesse ponto, porque, na verdade, ela não foi testada também, ela está no nível de filosofia, de como praticar a enfermagem, e é o modo de praticar a enfermagem que hoje eles curricularizaram na escola de enfermagem lá em Grand Nursing da McGill. Então, é o pressuposto agora do currículo próprio lá dessa universidade aí, da escola de enfermagem da McGill. E ela traz, como fala, strengths, o eixo, além desses que a professora Laís trouxe, ela traz também a importância de olhar para as forças, para os potenciais daquela família, daquele paciente, daquele sistema, e não para os déficits. E aí por isso que traz essas questões do empowerment. Então, talvez pode ser até interessante em algum ponto para você, é, não sei, né, nesse ponto que você se encontra hoje, já bem mais avançado. Mas uma filosofia interessante, pelo menos você dá um olhar. E ela é bem recente, né? A que está adentrando assim mais recentemente aí no nosso universo das publicações de teorias de enfermagem ou de filosofias de práticas, né, de enfermagem. Bem lembrado, Júlia. Nossa, perfeito. Obrigada. Nós que agradecemos, né? Agradecemos muito. Eu acho que era basicamente isso, assim, que a gente queria. Primeiro, ter essa exposição para a Gabi, né? Ir se preparando aí para a defesa dela, já ter essa exposição. É um estudo complexo que vocês viram, nesse universo não muito clínico, a gente está, no universo mais assim de experiências de aprendizagem, e trabalhando com essa questão aí do uso do design thinking nesse universo que até a Gisela me apresentou. Dos primeiros movimentos que me chamou muita atenção do design thinking foi justamente na tese da Gisela, que veio dela a ideia mesmo do uso do design thinking. Ela começou a fazer vários treinamentos e aí depois eu também fui picada por essa mosca. E hoje acho que, né, está quase em tudo. Foi no projeto de extensão para operacionalizar o processo de trabalho dos extensionistas. Aí depois acho que está nas disciplinas, que a Laís já testemunhou, tanto na graduação quanto na pós-graduação, está lá embutido também o design thinking para organizar o processo aí da oferta da disciplina e de produzir, né, assim, o que a gente traz aí de conteúdos para os estudantes ter uma ação mais proativa. Porque hoje a gente até comentou numa reunião prévia, né, Laís, com a professora Lia, de que não dá mais a gente, acho que nem para os alunos e nem para pacientes, aquele modelinho tradicional que só a gente fala e aí a pessoa escuta. Não, hoje ninguém nem tem saco para isso, para essa questão expositiva, tem que gerar formas de engajamento. Então, acho que o design thinking ele é muito propício para isso, né?
porque ele traz esse engajamento. E uma coisa que eu acho que a Gabi comentou por alto, mas a gente pode fechar com essa ideia, né? Que eu acho que o que vai aparecer um pouco também na dissertação é que o uso do design thinking é até interessante, porque como ele traz, instiga a fazer um produto, né? Dá um deliverable lá no final do ciclo, a gente coincide com a competência do enfermeiro de prática avançada, porque é aquele enfermeiro que tem uma inclinação de funcionar de uma forma diferente dos enfermeiros, né, aí generalistas e especialistas. E ele conversa, no fundo, pela prototipagem em si, ele dá essa inclinação para que desenvolva competências como liderança, que é esperado dentro do perfil da competência de enfermeiro de prática avançada, e aí, consequentemente, né, nas outras frentes. Mas eu acho que o prototipar, particularmente, ele dá essa deixa para a pessoa ter esse protagonismo no seu aprender e nas soluções que elas vão ter que apoiar para o paciente e acho que para a sua carreira aí como profissional hoje, né? É assim que a gente tem que se reinventar. O prototipar e a empatia do design thinking também. Ah, isso, Gabi! Eles conversam Verdade. muito bem. Especialmente a empatia, né? Sim. Então, quer coletar, como a própria Thalita está no desenvolvimento aí de um protótipo de app. Se você não conhecer o seu público-alvo e as necessidades dele, é fadado, né? Uma intervenção que é cara, que demanda tempo, um app, e que, assim, não vai gerar engajamento, né? Se a gente não tiver essa empatia, exatamente, de conhecer as necessidades, né? Verdade, muito bom. Acho que é isso, Gabi. É isso, gente. Agradeço muito pela presença de vocês, pelas colocações e estamos aí. Ai, Precisarem. adorei, adorei. Quem sabe a gente convida a Júlia para a reunião de outubro também, Sim. a Thalita, se você quiser também fazer algum teste aí de pré-defesa. Perfeito, ótima ideia. Acho que a Thalita... Não, vou defender agora, até que tenho que ver sua agenda. Oh, meu Deus, Vou então a defender coisa em está agosto. realmente... Nossa Na Senhora, tá verdade, rápido. eu posso convidar vocês para estarem na defesa, que aí não vai ter nem teste, né? Já vai ser. Não, tá bom, tá ótimo. É isso que importa, você está fechando um ciclo importante. Ah, sim. Que Precisa, né? ótimo. Não, tá certo. Não, eu achei que não era tão rápido assim, não. Não, eu tô trabalhando feito louca, assim, mas como eu É, tô. eu imagino. Mas faz parte. Faz parte, Thalita, do sucesso aí, Faz né? parte. Prazer, Andréia, te conhecer, viu? Ah lá, oi, Andreia. Seu microfone tá mutado. É, aí. Prazer. É porque Prazer, agora eu seja chego em casa. bem-vinda. Eu Imagina, tava, a gente entende. A gente mas muito entende. bonito o trabalho dela. Nossa, eu fico assim, como que trabalhou, viu? E que E tá bagagem trabalhando, né, Gabi? Tô maravilhoso, viu? trabalhando. Parabéns. Ai, Que gente. bom, que bom, que bom. Mas Obrigada. é isso, viu? Então, novamente, muito contente. Isso é o bom da tecnologia, né? A gente ter esses momentos assim que nem esperamos, a gente sabe que é complexo as agendas aí das nossas vidas, mas isso que eu acho que é legal, por isso que eu sugeri no início a gravação, de repente, vê lá a Thalita, a professora Vera, a Gisela, eu já vi que ela sinalizou positivo, a Laís também, para a gente disponibilizar talvez uma biblioteca aí de alguns encontros temáticos que a gente pode passar os links para as pessoas que estão nos grupos aí de pesquisa que a gente tem similaridade e tópicos Ai, que que eu acho legal. que, não é? Acho que é Uma uma boa. boa, até para sensibilizar quando é um início aí de análise temática. Falar, olha, teve essa reunião do grupo, você não quer dar uma entrada e olhar como é que foi? Acho que é uma Sim, não, boa. perfeito. Uma boa. Então, tá ótimo, gente. Olha, muito obrigada. A gente agradece, né, Gabi? Sim, com certeza, gente. Obrigada. Ai, que agradeço. Então, Obrigada, até gente. Um mais, grande viu? Tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.
É. Ô, Gi, eu acho que precisa só finalizar a gravação. Ai, Gabi, é você verdade. consegue? Eu acho que eu É. consigo. Aqui. Não, não é esse aqui não. Ai, aqui eu também. Eu nunca pus para gravar. Peraí que a gente. Ai, esqueci de ligar More. a câmera. Aqui, olha. No Não. meu chama mais. São os três pontinhos. Ah, tá. More. Aham. Aí, Record. pausaram. Stop aqui. Aham. Isso.